igreja pode se assentar. Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, nesse calor que nos diz assim, vamos para o céu, vai para o inferno não, que o inferno é mais quente que isso ainda, gente. Mas é bom demais estar com vocês, bom demais podermos participar de um momento tão especial, rever o pastor Sandro, rever alguns pastores e amigos que aqui estão. Bom demais podemos falar de avivamento. A igreja brasileira precisa de avivamento. Nós temos tido uma experiência fantástica com o Senhor ali na segunda igreja. Já sou, para quem não me conhece, sou pastor da Igreja Nazareno já há 40 anos, 31 anos numa só igreja, mais 5 anos numa outra, 2 nessa igreja que eu já estou há 31, ou seja, 33 anos nessa mesma igreja e mais um pouquinho mais. Mas Deus tem nos abençoado de maneira tremenda e maravilhosa. E desde o início do ano nós temos feito momentos de avivamento, pastor Sandro. No mês de maio tivemos o mês do Pentecoste, foi um derramar do Espírito Santo. Esse mês tivemos o Congresso de Santidade, foi outro derramar do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu creio que há bênçãos para todos nós, há bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Então quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, porque é impossível falarmos de avivamento sem falarmos de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o referencial do avivamento para a igreja. Aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Atos capítulo 2 é a mensagem do Espírito Santo através de Lucas para a igreja dos dias de hoje, aonde nós vamos falar um pouco sobre avivamento. Então vamos ler só esses 4 primeiros versículos que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento, como de um som impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus amados, é interessante porque quando nós falamos de avivamento, hoje na igreja evangélica, existe uma confusão muito grande em achar que avivamento é movimento. E avivamento não é movimento. Avivamento é uma coisa, movimento é outra. Refletindo nessa verdade, eu pude escrever o que é avivamento e o que é movimento, e você rapidamente quero ler para vocês, para que possamos meditar na diferença de avivamento e movimento. Avivamento vem do Espírito, o movimento vem do homem. O avivamento traz transformação, o movimento traz agitação. O avivamento é resultado de busca, o movimento é resultado de um programa bem elaborado. O avivamento é um quebrantamento de coração. O movimento é manipulação de emoção. O avivamento está fundamentado no Espírito. O movimento está fundamentado nos meios disponíveis como tecnologia, ambiente, sonorização e etc. O avivamento nos torna íntimos de Deus. O movimento nos faz achar que estamos íntimos de Deus, o que é um auto-engano. O avivamento é certificado pelo testemunho do Espírito Santo ao nosso espírito. O movimento é certificado dos moldes e testemunhos dos homens. Então veja bem, avivamento vem do Espírito. Movimento vem dos homens. E muitas vezes nós fazemos movimento e chamamos dizendo que isto é avivamento. Mas o avivamento ele tem as suas verdades presentes. E que vale a pena nós refletirmos nela e compreendermos o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite sobre o que é o avivamento.
Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 2, e durante todo este capítulo, nós encontramos Lucas falando sobre o grande avivamento que houve na igreja primitiva. Você vai se lembrar que Atos capítulo 1 fala de Jesus Cristo ascendendo aos céus. Lá estava Jesus com os seus discípulos, e Jesus volta-se para eles, pouco antes de ascender, e diz assim: voltem para Jerusalém, e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. A expressão testemunha é muito forte, porque quando você vai no original, a palavra no original em grego é mártire. Então esse texto está dizendo assim: e vocês serão os meus mártires. Se vocês receberem o Espírito Santo, vocês estarão prontos a morrer por mim. Vocês estarão prontos a lutarem por mim. Vocês estarão prontos a pagarem um preço por mim. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer trazer avivamento para a igreja, para que a igreja entenda que nós poderemos, cheios do Espírito Santo, morrer pela causa que é Jesus Cristo, e não temeremos a isto, porque o Espírito Santo está em nós. Então Jesus dá esta ordem aos seus discípulos. Eles vão para Jerusalém. Em Jerusalém eles ficam ali 10 dias reunidos em oração. E é muito interessante esse número 10. Número 10 é um número que dentro da numerologia bíblica significa a ação perfeita de Deus. Deus agindo de maneira perfeita. Então eles estavam reunidos, buscando, adorando, louvando, e o Espírito Santo desceu de maneira perfeita sobre a vida daqueles 120 homens e mulheres que ali estavam reunidos, e eles foram tomados e cheios do Espírito Santo. E aqui começa a primeira verdade do avivamento. O avivamento é um impacto na sociedade devido à nossa experiência. Eles estavam ali reunidos e tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Se você pegar a sequência do texto que nós lemos, do versículo 5 ao versículo de número 13, houve uma movimentação na cidade. A cidade de Jerusalém é uma cidade muito interessante. Suas ruas são tanto quanto estreitas. Geralmente nessa região onde se chama o cenáculo, eu já tive o privilégio de estar lá algumas vezes, a rua ela não tem mais do que 5 ou 7 metros de largura, e eles estavam na parte de cima de uma casa, e começou o Pentecoste, e eles começaram a louvar o Senhor, a adorar a Deus, e quem estava do lado de fora não entendia, não era capaz de compreender o que estava acontecendo, mas eles pararam, impactados com o que estava acontecendo, impactados com aquilo que estava sendo realizado naquele lugar. Eles não eram capazes de entender o mover do Espírito Santo, mas eles sabiam que algo estava acontecendo ali. Tanto sabiam, que alguns se levantaram e disseram assim: eles devem estar bêbados, beberam durante toda a semana, devem estar com a cara cheia, e por isso estão agindo dessa maneira. E Pedro então veio até o alpendre e pregou para aquela multidão, dizendo que eles não estavam bêbados, mas o que estava acontecendo ali era a obra do Espírito Santo, e um grande impacto vem naquela cidade. A cidade de Jerusalém é abalada. O avivamento traz abalo, o avivamento incomoda, o avivamento desperta, o avivamento faz as pessoas que estão passando na rua quererem entrar e descobrir o que está acontecendo dentro de uma igreja. Então o movimento não faz isso, mas o avivamento impacta vidas e sociedade, como aconteceu no avivamento da Rua Azusa. Eu não sei se você conhece a história, mas foi um avivamento que aconteceu quando a igreja do Nazareno estava começando em Los Angeles, chamado avivamento da Rua Azusa, início dos anos de 1900. Homens e mulheres reunidos no templo, e o Espírito de Deus descia naquele lugar de maneira tremenda e poderosa. E houve um dia em que eles estavam reunidos dentro do templo, e as pessoas passavam do lado de fora, começaram a ver luzes como se fossem de chamas naquele prédio em Los Angeles. E chamaram os bombeiros. E os bombeiros vieram para poder apagar um incêndio, porque estavam dizendo que o prédio daquela igreja estava pegando fogo. E quando os bombeiros entraram no prédio, não havia chama de fogo, fogo natural. Mas havia algo de diferente. O comandante então vai até o pastor da igreja.
E ali ele diz, olha, nós viemos porque estavam falando que há um fogo, pegando fogo nessa igreja. E o pastor então disse, isso não é fogo de homens, é fogo do Espírito Santo. É uma obra maravilhosa que está acontecendo aqui. E isso chamou e abalou a cidade de Los Angeles e abalou a história da igreja cristã, porque o avivamento ele traz impacto sobre famílias, traz impacto sobre a igreja, traz impacto sobre a sociedade, traz impactos sobre o inferno, traz impactos na região onde ela está, porque o avivamento é o poder do Espírito Santo agindo no meio da igreja, como agiu no Pentecoste. Avivamento, meus amados, é tomado de ousadia na pregação da palavra de Deus. Pedro vai e prega. Quem era Pedro? O covarde. Você vai lembrar-se que algumas semanas antes do Pentecostes, lá estava Pedro assentado ao redor de uma fogueira de madrugada, na casa do sumo sacerdote, e alguém olhou para Pedro e disse assim, você é um deles. E ele disse, eu não sou. Novamente veio outro criado e disse, não, você é um deles. Ele diz, eu não sou. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Ele tinha medo de morrer. Porque naqueles dias em que Jesus estava sendo crucificado, se Pedro dissesse, eu sou um deles, a norma da crucificação era, o líder e os seus seguidores, eles têm que ser crucificados. Então Pedro sabia disso e disse, não, eu não sou um deles. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora, algumas semanas se passam. Lá está Pedro em Jerusalém. A multidão se levanta contra a igreja dizendo, vocês estão bêbados. Quem é que vai pregar? O apóstolo Pedro. Ele vem, ele prega, ele fala do Espírito Santo. E se você continuar vendo o que ele faz aqui em Atos capítulo 2 e capítulo de número 3, é o poder de Deus agindo de maneira maravilhosa. E ele prega com tanta ousadia, com tanta autoridade, que 3.000 almas se convertem ao Senhor, porque o poder do Espírito age na pregação da palavra. Igreja, quando tem avivamento, sai pregando a palavra. Igreja, quando tem avivamento, é tomado de ousadia. Igreja, quando tem avivamento, ninguém pode detê-la, porque o poder que há nela é o poder do Espírito que a move para que a palavra de Deus seja pregada. Avivamento, meus amados, traz comunhão no seio da igreja. Se você pegar em Atos capítulo 2, e você for até o versículo de número 42, olha que coisa maravilhosa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Uma das coisas que o avivamento traz, é quebrar as separações que há dentro das igrejas. Eu sei que aqui não tem esse problema, na minha eu tenho. Às vezes temos grupos dentro de igreja, grupos que se formam devido a empatias e vão se formando. E esses grupos, muitas vezes, eles vão se separando dentro da igreja. E torna-se, às vezes, uma igreja como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja da confusão. E é muito interessante a palavra Corinthians, que é da igreja de Coríntios. Quando você vai no bretão antigo, Corinthians significa confusão. Aí a gente entende muito mais coisa no dia de hoje, meus amados. Entende muito mais coisa no dia de hoje. Mas Coríntios significa confusão. E a igreja de Corinto era uma igreja confusa. Havia os que eram de Apolo. Havia os de Paulo. Havia os ultra espirituais. Nós somos de Jesus Cristo. E havia muita separação dentro da igreja. Mas na igreja primitiva, de Atos, isso não existia. Porque se começou a existir separação, o Espírito Santo veio, uniu aquelas pessoas e quebrou toda a separação. Porque onde há avivamento, há um só Senhor, um só Salvador, um só Espírito e um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E marchamos lado a lado para combater o inimigo e declarar a vitória de Jesus Cristo aonde nós formos. Mas onde há avivamento, não há separação. Não há irmão de cara virada com irmão. Não há crente querendo se vingar de outro crente. Não há rusgas entre as pessoas. Porque o Espírito Santo vem e quebra essas obras da carne.
O Espírito Santo vem e rompe com as obras da carne. E o Espírito Santo coloca no coração aquilo que nós chamamos de o frutificar do Espírito Santo. Ele coloca amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Ele dá domínio próprio. Ele vem e une aonde há separação. Ele termina com as rupturas, liga o corpo e diz: vocês juntos vencerão pelo poder do Espírito Santo. Então o avivamento traz união, traz comunhão. Comunhão. Que coisa gostosa é a comunhão. Eu cresci dentro da igreja. Minha esposa fala: você vive mais na igreja do que em casa. E é verdade. Eu tenho 59 anos de idade, 59 anos de igreja evangélica. Meu lugar de brincar na igreja era debaixo dos bancos da igreja. Me rastejava, e ali brincava, e corria nos corredores da igreja. Hoje, quando eu vejo crianças correndo no corredor de igreja, eu falo para os pais: deixa, é o melhor lugar onde elas possam estar, é aqui na casa do Senhor. Mas eu cresci dentro de igreja, e não existe coisa mais gostosa do que a comunhão. Você poder se reunir com os irmãos, adorar ao Senhor, e poder cantar e dizer aquilo que a palavra diz. Mais vale um dia na tua presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É delicioso, e o Espírito Santo quer isso de nós. Ele não nos quer em casa assistindo o culto pela transmissão. Eu tenho esse problema na igreja onde eu sou pastor. A pandemia criou uma nova igreja, a igreja virtual. Criou um novo grupo, os E-crentes, que ficam de casa dizendo: ah, pastor, eu posso assistir o culto de casa. Não é a mesma coisa. Quando eu assisto o culto de casa, eu fico nervoso, eu fico bravo, porque muita coisa me distrai, muita coisa me faz perder o que está passando no culto, e eu me torno um assistente e não tenho comunhão. Porque há uma televisão, há um computador, há algo que nos separa. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, e aqui nós nos abraçamos, nos alegramos, adoramos a Deus com uma equipe de louvor maravilhosa como essa que vocês têm aqui, levantamos as nossas mãos, podemos dar as nossas mãos como foi feito nessa noite. Nada substitui essa maravilhosa comunhão, e o Espírito Santo estreita isso. Igreja com avivamento tem comunhão. Igreja com avivamento, os crentes querem estar presentes na casa do Senhor. Igreja com avivamento, existe responsabilidade de amor com a obra. Olha o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o que o avivamento traz. Pastor Sandro disse algo muito interessante nessa noite. Da espada não convertida. Me lembrou um irmão da nossa igreja no Nordeste, que era cangaceiro. E ele estava na porta da igreja, e teve uma confusão de alguém que estava vindo para a igreja. E ele era o obreiro da noite escalado. E aquela pessoa na porta da igreja começou a fazer confusão, ele se aproximou da pessoa. Olhou para a pessoa e disse: aqui você não vai fazer confusão. E a pessoa peitou ele. E ele começou a ficar nervoso. Quando ele partiu para cima do cara, o cara olhou para ele e falou assim: mas você não é convertido? Ele falou assim: eu sou convertido, mas a minha peixeira não. Minha peixeira não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando o cara viu aquilo, zarpou fora, se mandou. Mas tem muita gente que não converteu o bolso ainda. Tem muita gente preso à vida material. Tem muita gente que acha que dar uma oferta é dar qualquer coisa ao Senhor. O nosso Deus merece o melhor. Igreja que tem avivamento, os crentes têm preocupação em ofertar, em dar, em abençoar, porque é a obra do Senhor, é a obra de Deus. Então você tira o melhor para poder dar ao Senhor. Você não fica contando para dar ao Senhor, você já sai de casa com o coração disposto, dizendo assim: Senhor, é para a tua causa, eu vou dar o melhor. É para a tua obra, eu vou fazer o melhor. É para poder sustentar a obra do Senhor, a palavra ser pregada e novas vidas serem abençoadas, então eu vou dar o melhor. Se há avivamento, há também alegria no dar, há também bênção no dar. Se há avivamento, há quebrar de coisas materiais e há uma disposição de coração em levantar a obra do Senhor e dizer: Deus, é para a tua causa. Isso é muito forte, porque às vezes nós esquecemos essa parte do avivamento.
A igreja primitiva trazia tudo. Distribuía os seus bens, ofertava na obra do Senhor, colocava aos pés dos apóstolos, e eles podiam socorrer os necessitados, eles podiam abençoar as pessoas, eles podiam fazer a obra de Deus caminhar de maneira maravilhosa, de maneira a poderem levar o Evangelho do Senhor a todos os lugares, porque eles eram avivados, e aquele que é avivado ama Deus de coração, alma, força e entendimento. Aquele que é avivado, ele olha para a causa do Senhor, para a obra de Deus e diz: Senhor, eu quero ser uma bênção na tua causa, eu quero ser uma bênção na tua obra. E a igreja avivada, ela faz diferença na denominação, ela faz diferença no bairro onde ela está, porque o crente, ele abençoa, e então agora ele vai poder ter uma igreja que abençoa a sociedade. Há uma experiência muito interessante que eu tive em Jerusalém. Numa das viagens que eu fiz, entrei numa sinagoga, e lá eu comecei a olhar e ver os discípulos citando a Torá. Eles têm que gravar a Torá. Então eles ficam decorando e recitando a Torá, que é os mandamentos do Senhor para eles, as leis de Deus para eles. E quando eu estava saindo, o sacerdote de plantão se aproximou de mim, e do grupo que estava comigo, e disse: o senhor não vai dar uma oferta? Na casa de Deus tem que dar uma oferta. E eu tirei o dinheiro que eu tinha dentro da bolsa, e eu peguei para dar uma nota de pelo menos alguns poucos dólares. E ele olhou e viu o dinheiro e viu uma nota de $100 que eu tinha na... E ele pegou a nota de $100 e olhou para mim e disse assim: não reclame, para Deus o melhor. Eu disse: não vou reclamar, porque se eu prego para Deus o melhor, eu tenho que me alegrar com isso. Falei: ok, para Deus o melhor, e para Deus o melhor. A igreja avivada dá o melhor para Deus, dá o melhor do seu tempo. Não é o tempo que sobra, é o melhor do seu tempo. Chega na casa do Senhor e diz: Senhor, eu quero dar o melhor do meu tempo, o melhor da vida, da sua força. Você dá para o Senhor, para a obra do Senhor, porque você está cheio do Espírito Santo, e você quer transbordar, e quer poder dar. Então vamos dar o melhor para Deus. A igreja primitiva dava o melhor. Como a igreja primitiva também, meus amados, atraía homens e mulheres. Olha o que diz o versículo de número 27. Versículo de número, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que versículo tremendo. Ele está dizendo assim: uma igreja avivada é uma igreja curada. Uma igreja avivada é uma igreja sadia. Estando essa igreja sadia, o Senhor vai acrescentar a ela pessoas que precisam de cura, mas o Senhor vai mandar. Se houver avivamento nessa igreja, como eu creio que há, vai chegar uma hora que vocês vão ter que sair desse prédio, de tanta gente que estará chegando aqui, de tanta gente que estará se colocando nesse lugar, porque vocês estarão com o coração quebrantado, colocado diante do Senhor, e Deus vai acrescentando, Deus vai acrescentando, Deus vai acrescentando, porque esta é uma igreja curada pelo Espírito Santo de Deus. Não é função do pastor encher a igreja, é função da igreja chegar no altar de Deus, curar as suas enfermidades pelo poder do Espírito Santo, quebrantar-se aos pés do Espírito Santo, para que, sendo quebrantados e curados, a igreja seja curada, e os enfermos, quando entrarem por essa porta, serão curados pelo poder que há na vida de cada um de vocês, pelo poder do Espírito Santo, porque é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus não constituiu, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, a sua igreja para que ela pudesse ser um problema. A igreja foi constituída para que ela seja a solução para o homem pecador, a solução para o homem enfermo, a solução para o homem perdido. Deus constituiu a igreja para que o homem tenha a esperança de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e se converter a Ele e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus.
Sabe qual é o problema do mundo hoje, meus amados? Falta de Deus. Sabe qual é o problema dentro de muitas igrejas hoje? Falta de Deus. Então, se o problema é a falta de Deus, nós vamos buscar o Senhor, porque estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer, estamos ouvindo o desafio do Senhor, e Deus nessa noite está procurando homens e mulheres que queiram fazer a oração do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, quero ser usado poderosamente por ti, quero ser usado pelo teu poder, quero ser usado pela tua autoridade, quero ser usado e quero estar cheio de ti, não quero ter falta de ti, quero transbordar em ti, porque ao transbordar, vidas serão abençoadas. Então eis-me aqui, Senhor. Sabe por que houve o avivamento em Jerusalém? E a igreja cristã em 50 anos, ouçam isso, a igreja cristã primitiva, nos 50 primeiros anos de existência dela, ganharam cerca de 500 mil de pessoas. 500 mil. Para hoje parece pouco, para aqueles dias era muito. Porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. A igreja estava cheia da unção de Deus. A unção de Deus, ela é nos dada para abalar o inferno, é para ganhar o mundo e para glorificar o nome de Jesus Cristo, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Deus quer fazer uma obra nessa noite. Deus quer derramar do Espírito Santo dele nessa noite. Mas essa obra só será feita se você disser: sim, eu quero. Eu quero. O nosso Deus é um gentleman. Ele não arromba portas. Ele não sai quebrando as fechaduras. Ele bate a porta. Ele bate a porta dizendo: eu tenho uma obra na tua vida, se abrires o teu coração, abrires a tua vida, eu entrarei, cearei contigo, tu cearás comigo, e a obra será feita pelo poder do Espírito Santo. Então, ao mover de Deus nessa noite no nosso meio, mas o Senhor quer esperar o eis-me aqui. Queres tu dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo? Então, se você quer o batismo com o Espírito Santo e quer ser um instrumento do Espírito Santo, quer ser usado pelo Espírito Santo, sai do teu lugar nessa noite, se coloca aqui na frente. Nós queremos orar por ti. Ao mover de Deus para esta igreja, e ao mover de Deus para essa igreja, através da tua vida, através do teu coração, e Deus está esperando só o eis-me aqui. Sai do teu lugar e chegue à frente. Talvez você esteja dizendo: mas por que eu tenho que ir lá à frente? Para vencer a si mesmo, para vencer a sua timidez, para vencer a sua vergonha, para poder dizer: estou indo ali para me consagrar ao Senhor, eu aceito esta palavra para a minha vida, eu aceito essa palavra para o meu coração. Deus quer levantar poderosos e poderosas nessa igreja, mas Ele está esperando que você saia do teu lugar e venha aqui à frente dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus te chama. Deus te chama ao mover do Espírito Santo nessa noite. Deus te chama. Não tenha vergonha de chegar aqui à frente. Há uma unção para a tua vida nessa noite. Deus te chama. Há uma unção de palavra para a tua vida nessa noite. Deus te chama. Há uma unção de ministério para a tua vida nessa noite. Deus te chama. Há uma unção de dons para serem derramados nessa noite. Deus te chama. Deus está dizendo: se vieres ao altar, receberás a minha bênção, serás cheio ou cheia do meu poder, e desfrutarás deste avivamento que eu tenho para a tua vida, que eu tenho para essa igreja, que eu tenho para o meu povo. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Então sai do teu lugar e vem à frente, vem dizer: usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, ó Deus. Eu não vou chamar mais. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. O Espírito Santo está aqui te dando esta oportunidade. O Espírito Santo está aqui para dizer: é a tua oportunidade. É a tua noite de receber o batismo. É a tua noite de ser cheio do Espírito, de receber dons. É a tua noite de sair daqui fazendo a diferença na tua família, no lugar do teu trabalho, aonde você for. Mas se você vier, receberá. Eu não vou chamar mais, vou orar com esses que chegaram ao altar, que abraçaram e estão tomando posse da oportunidade, porque a bênção de Deus é assim, ela vem e ela passa. Se você segura, você é abençoado. Se você a deixa aí, aquela bênção você já não terá mais. Poderá ter outras bênçãos, mas Deus está passando nessa noite. O Espírito Santo de Deus está passando nessa noite no nosso meio e está dizendo: eu tenho algo para a tua vida.
Eu vou orar contigo. Pai, queremos colocar cada uma dessas vidas nas suas mãos. Tu és o Deus de todo poder, de toda autoridade, o Deus de maravilhas, o Deus que não quer o movimento, mas quer o avivamento, ó Pai. Então toma essas vidas nas suas mãos, levanta aqui homens e mulheres cheios do teu poder, cheios da tua autoridade, cheios da tua unção, cheios da tua graça, de tal forma que venham a transbordar no teu Espírito Santo e possam fazer a diferença aonde tu os enviares, aonde tu os colocares, ó Pai. Faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra. Nós abençoamos essas vidas da tua autoridade, que haja um derramar do teu Espírito, que haja um frutificar do teu Espírito, que haja um mover do teu Espírito, que haja fogo pentecostal sobre essas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede o teu povo de alcançar a bênção, e derrama da tua unção. Realiza o teu Pentecoste, faz a tua obra, aviva a tua obra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, abençoando essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Sei que és real, vives em mim. Ele é digno, que é digno, não há outro poderoso, grande, aleluia, aleluia, santo, santo, poderoso, grande, que é digno, não há outro. Montanhas vão cair, grande eu sou. Declare: montanhas vão cair, montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, grande eu sou, grande eu Aleluia. Quantos receberam essa palavra? Nós precisamos de um avivamento genuíno, um avivamento vindo do Espírito Santo, aonde a gente pode impactar primeiro a nossa vida, segundo a nossa família, e terceiro a comunidade onde moramos. Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Humberto. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa sair daqui cheio
da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: aleluia. Santo, Santo, Poderoso, grande eu sou, que és digno. Poderoso, grande eu sou. Aleluia. Você lembra que nós estamos sempre falando, Deus não se repete. Amém? Que palavra maravilhosa. Está indo naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amanhã, presta atenção, amanhã é às 19h30. Amanhã é sábado, 19h30. Nós estaremos aqui e com certeza Deus estará aqui para nos surpreender também, porque Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Então não falte, quando você vir, traga uma pessoa, traga um amigo, traga alguém que está precisando ouvir algo da parte de Deus. Amém? Estenda suas mãos, eu quero te abençoar, quero agradecer todos os ministérios, todos os voluntários e pedir para que Deus continue abençoando a sua vida. Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Humberto, da sua igreja, da sua família, meu Pai. E que o teu Espírito Santo possa vir fluir, ó Deus. Possa soprar, Senhor, sobre a tua igreja, trazendo um avivamento genuíno. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Aqueles que crê, aleluia, faz barulho, dá glória a Deus. Até amanhã em nome de Jesus. que Jesus